Solte uma palina. Temos um paparazzi ali. Estava em frente ao projetor. Então, boa noite. Acho que a questão é, Deus criou o mundo em 7 dias e me deram 7 minutos para falar de wearables. Então, eu acho isso uma injustiça, né? Então, vamos lá, vou tentar cumprir o tempo, mas eu tenho certeza que eu não vou cumprir esse tempo. Tá. Vou me apresentar, então, para vocês. Tem esse currículo aí, que é a parte chata, que eu gosto de resumir nessas 4 palavras. Então, meu nome é Lina Lopes. Basicamente, eu sou artista brasileira, mulher e mãe. Isso diz muita coisa. Aliás, isso diz tudo. Eu adoro morar no Brasil, eu já morei fora, mas eu adoro o processo de criação no Brasil. Por quê? Porque tem um embate. Você chega numa pessoa, como você, né, quando você está no processo de criação, é como se tivesse uma conversa do bar. Não, e se a gente fizer uma construção em que a gente usa tijolos de madeira? Não, mas não pode ser um tijolo de madeira que tem aquele papelão embutido. Não, mas peraí, a gente põe uns LEDs nesse tijolo. Né? As pessoas vão construindo em conjunto. Assim, esse processo colaborativo de criação é muito importante para mim. Eu sou artista de formação, eu venho do teatro, da dança, fui bailarina clássica, mas eu sou roteirista de formação, sou do cinema, na verdade. Mas sempre trabalhei com arte e tecnologia, então, como artista, as minhas inquietações sempre vieram no meu corpo, então eu trabalho muito com instalações imersivas, no caso, trabalhando com videomap, interatividade, prototipagem com Arduino, programação, conheço Firebase, conheço todo esse rolezinho de desenvolvimento. E sou mãe, acho que isso é muito interessante porque, enfim, normalmente, quando eu estou dando palestra, eu pergunto quantas pessoas são mães na plateia. Mas, curiosamente, eu acho que eu estou aqui na cota de meninas do dia, porque nunca vi tanta cueca discutindo wearables. É a primeira vez assim, que eu acho que tem né, que eu estou numa minoria nesse tipo de discussão. Achei curioso também. Mas eu vou retomar alguns dos trabalhos que eu faço enquanto artista, vocês vão ver minhas inquietações enquanto mãe. Essa foi uma experiência que eu tive em Barcelona. Todo mundo aqui sabe o que é um Fab Lab? É um laboratório de fabricação digital. Basicamente, um lugar que tem uma impressora 3D, uma cortadora laser, e as pessoas compartilham em rede conhecimento e a possibilidade de trocarem projetos e criarem coisas, enfim. O que era legal nesse Fab Lab de Barcelona é que tinha a Anastácia, que inventava de criar uma coisa chamada Fab Textile, que era a possibilidade de usar a fabricação digital para prototipar vestíveis. E aí, um dia, eu estava lá à toa e resolvi fazer esse circuitinho. É um circuito besta, vocês estão vendo, é um transistor, um potenciômetro, né, basicamente um LDR. Então, é eletrônica com componentes dos anos 70, nada excepcional, tirando o LED azul, que foi o Nobel mais recente. Mas o que eu fiz foi prototipar um colar de LEDs que eles acendem quando estão no escuro. Então, durante esse processo, eu fui tateando, porque eu nunca tinha trabalhado com corte a laser. Isso a gente está falando de 2013. Então, eu comecei a fazer com papel mesmo, tesoura, depois escaneei, joguei dentro do Rhinoceros, desenhei, fui para a cortadora laser e, finalmente, tive o protótipo final. Foi quando eu comecei a sair da área de... Eu trabalhava sempre muito com videomapping, com projeção mapeada e interação, mais com script, e comecei a fazer coisas que dá para pegar, cheirar, lamber, morder, sabe? Tangibilizar assim, as suas ideias na mão. É uma maravilha. E depois que a gente começa, a gente não para. Né? É uma droga super pesada prototipar coisas assim. Aqui era um pouco das pesquisas que as pessoas faziam lá. Então, como a gente está falando de vestíveis inteligentes, que eu gosto de traduzir o wearables como essa coisa de você poder não só vestir circuitos, mas pensar uma forma inteligente de vestível. A gente tinha pesquisas lá, por exemplo, quando você pensa em impressão 3D, você pensa no material básico, que é plástico, né? Ou ABS ou PLA. Mas, basicamente, você pensa nisso numa rigidez. E quando a gente está falando do corpo humano e a gente quer agregar coisas próximas do corpo humano, a gente tem que pensar em quê? Em flexibilidade. Então, você tem impressão 3D que, com geometrias repetidas, ou como a gente gosta de chamar, design paramétrico, a gente consegue construir, no caso, essas curvas, essas flexibilidades. Isso aqui é um teste de uma peça que a menina desenvolvia peças inteiras em cima desse Lego. Então, ela montava essas bolsas, casacos e tudo, usando esse feltro cortado. Tinha uma mulher que fez o vestido de casamento dela no corte a laser, nesse grupo lá em Barcelona. Essa foi a minha primeira experiência. Eu, mocinha, a gente está falando de 2010, foi meu primeiro contato com materiais que eu não tinha no Brasil naquela época, que era o quê? Pensando em circuitos, quais são as formas que a gente conduz elétron na natureza? Não, quais são as formas? Como é que você conduz esses elétrons na natureza? Assim. Quais são os meios? Cobre é o quê? A família dos metais. E nas condições normais de temperatura e pressão, qual que é o estado deles?
Parece uma coisa horrível para ser vestido, né? Parece o Robocop, né? O legal é que já existe um mercado inteiro de linhas condutivas, tecidos condutivos. A gente lá no ateliê, que eu coordeno, que é o Lilo, a gente tem velcro condutivo, a gente tem plástico condutivo. Então, esses materiais flexíveis condutivos, enfim, que você pode, no caso, começar a fazer circuitos que são maleáveis. E aí você começa a ter outros problemas. Quando você pensa num circuito integrado, assim, que está lá naquela placa, ela não dobra sobre si mesmo, né? Então, dificilmente você vai conseguir um curto. Quando você faz fazer o design de uma camiseta que seja, essa é uma dificuldade muito grande que você tem na hora de pensar os trajetos desse circuito. Então, a gente tem uns projetos lá que chama Camiseta Piano, por exemplo, que vocês podem depois ver no Instagram. Eu acho que eu não pus aqui nos slides. E aí, quando você tem acesso a esses materiais, o que acontece é que, como o tecido é condutivo, você não pode pegar o terra e ele cruzar com algum que tenha sinal, senão você vai ficar ou apitando o tempo todo o piano, né, ou não vai funcionar. Enfim. Mas essa foi a primeira experiência que eu tive com esse material de linhas condutivas. Foi muito legal. Mas você vê que o LED ainda é o LED de diodo que a gente compra lá na Santa Efigênia, não é necessariamente o LED de costura. Essa foi a primeira experiência que eu tive com impressão 3D de metal. A gente não tem aqui no Brasil, isso foi feito uma peça na Europa. E é tipo ridículo, você paga $10 por uma peça dessa. 10 euros, enfim, numa peça dessa. E aí, no caso, é um material com neodímio, era um colar. Né, não use seu cartão de crédito perto dele. E aqui foi uma experiência que eu fiz ano passado, porque muita gente pede para quando eu estava dando workshops ano passado, pediam para eu aproximar mulheres da tecnologia, né, aproximar, enfim, de uma forma um pouco mais lúdica e acessível dentro da eletrônica, principalmente. Então, aqui foi uma aluna que resolveu pegar essa peça, ela cortou inteira a laser e não tem uma costura nesse material. Esse foi um outro grupo que pegou isso aqui acrílico e, por um sistema de parametria no OpenSCAD, sabe, um sistema de desenho, eles se tornaram um acrílico flexível. Aqui é uma impressão de malha mesmo, faz toda a malha, todos os anéis impressos em 3D e fica flexível. Tem lá no ateliê depois, se vocês quiserem ver. Esta daqui é uma outra experiência que eu tive no Museu do Amanhã com um pessoal também que trabalhava com fabricação digital. Basicamente, o material aqui é cavilha de madeira, sabe? Aquilo que você emenda os móveis. As conexões são impressão 3D, um sistema de corte a laser, e isso daqui é uma saia pneumática, usando air muscles, com aquelas bexigas de criança que faz cachorrinho, sabe? O nosso maravilhoso compressor de ar para fazer isso funcionar. Um sistema de Arduino com uma válvula de... ai, meu Deus, como é que é o nome? Aquela válvula pneumática de cilindro, sabe, que trabalha com 12 volts ou 24 volts. E aí é um grupo, esse grupo é um coreano, está aqui atrás que ele apareceu, que ele desenvolveu esse kit, e a gente transformou ele num vestível, usando esse sistema todo. Isso é dentro do Museu do Amanhã, no ano passado. A gente brincava que era uma saia que a gente queria usar para pegar o metrô às 6 horas da tarde. Lembra que eu sou mãe, né? E aí, quando eu descobri, né, eu estava grávida, que ia ser mãe, eu fiquei desesperada. Porque o que a gente pensa, naturalmente, quando a gente vai ser mãe, outra menina talvez, não sei se você quer ter filho, é que a vida vai acabar. E, de fato, acaba. E é maravilhoso, porque a gente descobre que a vida que a gente tinha antes era uma merda. É muito bom. Mas eu, no desespero ainda, tentei trazer para a minha zona de conforto. Essa é a minha filha Diana, que hoje está com 3 anos e meio. Na foto, ela está com 2 anos. Eu fiz um capacete neural para ela, dentro de um projeto de residência entre as artes e a engenharia na USP. E era legal, porque, quando eu fiz o capacete neural, eu tinha o primeiro problema, que era a estrutura. Eu precisava fazer um capacete neural, que a cabeça dela está crescendo, continua crescendo até hoje, né? E aí, eu precisava de um material que pudesse se expandir. Aí, eu peguei um sistema da galera de fisioterapia, sabe? Que tem uma certa rigidez para manter ali a parte imóvel, mas que você consegue depois ir adaptando. E aí, eu coloquei todos os sensores, aqui é o sistema... né, do sensor dela, coloquei no lobo frontal, né, para vou medir aí as ondas neurais do lobo frontal da Diana. Deu 0. Né? Era um Bluetooth conectado no computador. Falei, pronto, soldei tudo errado, o sensor deve estar zoado. Desmontei da cabeça dela e coloquei na minha. E estava dando um stream normal, enfim, via uma visualização de ondas. Falei, o que está acontecendo? Aí eu descobri que recém-nascido não tem um lobo frontal formado, né? Então, não... né? O meu projeto não ia valer de nada. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu depois fazer um sistema de pegar as ondas alfa, teta, gama e beta e conseguir um gráfico. Eu não consegui colocar o print aqui do gráfico, mas ela sabia que chamava Diana, tinha um padrão para quando ela mamava e tinha um padrão para quando eu conversava com ela e quando eu conversava com outra pessoa. Dava para ver, era claro. Isso é desespero de ser mãe, né, gente? Olha só. Aí,
essa foi uma experiência que eu tive ano passado, que mudou basicamente todo tipo de pesquisa que eu tenho feito desde então. Tem um ano que eu não te encontro, né, John? Basicamente, o que a gente fez foi um projeto para dentro de um Media Lab. Todo mundo sabe o que é um Media Lab? O mais conhecido é o Media Lab do MIT, mas a gente, como não tem uma verba assim, do governo americano para trabalhar, a gente se contenta com o Media Lab que a gente tem, que é na Federal de Goiás, aqui no Brasil, e era uma residência artística e científica. Então, eles selecionavam um projeto artístico e disponibilizavam os cientistas para ajudar a gente a desenvolver. Basicamente, eu propus um trabalho de fazer o quê? Uma tatuagem temporária condutiva. Então, eu queria trabalhar com tintas condutivas que eu poderia agregar à pele, né, para produzir circuitos diretos na pele. Era essa a viagem. Disponibilizaram o laboratório de química e o de bioquímica. Essa foi uma das tintas que a gente obteve sucesso. Eu pus os LEDs aí só para... né, usei o esquema de tatuagem como sensor de capacitância. Então, você toca, e na hora que você toca e fecha o circuito, ali os LEDs acendem para dizer que está conduzindo. Né, então, essa é uma experiência no manequim, né, que senão vai ficar muito estranho, né, ter que ficar esfregando as pessoas. Mas o mais interessante desse projeto foi que eu tive contato com a doutora Kátia Fernandes, que coordena o laboratório de bioquímica. Então, tem um pessoal na área de bioquímica que está prototipando uma coisa que chama biofilme. Então, eles querem substituir aqueles plásticos de sacola de supermercado por bioplástico. E aí eles produzem uma coisa que é um biogel, e ela produzia a base do caju. Então, é um polissacarídeo, que é uma molécula longa de açúcar, basicamente, que saía em água, dissolvia em água, e a gente usou isso como um veículo para um pigmento metálico, que é a grafita, que a gente usou para fazer esse trabalho. Foi muito legal essa experiência. A professora achou que a gente era louca, mas eu tenho certeza que ela é muito mais, porque, no fundo, o que ela quer fazer são baterias comestíveis, né? Imagina, a bateria acaba, o que você faz com ela? Você come, né? Então, a doutora Kátia é essa pessoa. E ela topou continuar a pesquisa agora que eu juntei com o pessoal do Instituto de Grafeno, uma estrutura de carbono, que recentemente ganhou o Nobel. Maravilha, né? Então, eles são parceiros num projeto que a gente desenvolve lá dentro do ateliê, no Lilo. Essa foi uma experiência legal do ano passado, que a gente fez lá no Lilo. Alguém conhece o Neil Harbisson? Ele é conhecido como o primeiro ciborgue do mundo. Ele tem a Cyborg Foundation. Ele tem essa antena aqui no crânio dele. Ele não tem visão de cores, então, basicamente, essa antena traduz as cores para ele e em sons. E essa antena é conectada no celular dele. Né? Então, o celular dele conecta no Wi-Fi. Uma vez ele foi hackeado e, literalmente, ele ouvia vozes na cabeça dele. junto dele, aqui atrás, dá para ver que está de costas, estava a Moon, que é a parceira dele. Ela tem um chip implantado no braço que detecta tremores terrestres. Ela é bailarina, ela dança de acordo com os tremores que ela detecta. Então, a gente fez para eles ano passado, o Thiago, nosso dentista maravilhoso. De novo, eu me sinto louca falando isso, mas a gente fez uma prótese dentária para eles conversarem entre eles em código Morse. E aí, basicamente, dentro tem um vibracal, como qualquer celular de vocês, e um botão. Então, toda vez que eles batem o dente, tem um XB, né, conectado também, que aí faz a conexão entre e um Arduino. Enfim, foi uma experiência muito legal. Essa foi a performance em que eles ficavam conversando. Tipo, o público mostrava uma imagem para ele, né, batia lá os dentes. E ela falava do outro lado, sorvete. Né, tipo, dependendo da imagem que colocavam, eles conseguiam se comunicar. Então, foi uma experiência interessante. O maior gargalo que a gente teve nessa experiência foi a bateria. Vocês estão vendo esse fio preto passando aqui? Aqui atrás da mão do Thiago? Então, a bateria ficava aqui atrás. Um probleminha sério para, né, a gente que desenvolve coisas para literalmente incorporar. Aí, ano passado, eu inventei design sprint. Sabe o que é design sprint? O Luiz Leão, que é um parceiro nosso, guiou um processo de design sprint para produzir um vestível inteligente. E a gente decidiu que a gente queria criar, durante o processo, óbvio, um vestível para uma drag queen performar, de forma que criassem bolhas infláveis no corpo dela, criando curvas, e ela pudesse discutir as questões de gênero. Então, era um inflável para performance. Neste processo, a gente dividiu o grupo entre os inputs e os outputs. Né? Aí, esse grupo do input deu uma digressão muito louca, que foi o quê? Fazer cílios postiços condutivos. Né? Por que não? A drag queen pisca e as bolhas inflam. No caso, a gente está usando só um multímetro para comprovar que, né, na hora que você pisca, dá a condução. Mas essa ideia foi abandonada. E eu adoro quando as ideias assim muito boas são abandonadas. Quer dizer que todas as outras são muito mais coerentes, né, com o projeto. Mas quem quiser algum dia usar os cílios condutivos, estão lá no ateliê, eu empresto, não tem problema. Acho que é a tendência, né, no próxima estação. E aqui foi o protótipo final, porque o design sprint ele termina com aquela coisa que a gente gosta de cheirar, lamber, morder, enfim,
que a gente prototipou usando uma bexiga, que era o que tinha lá. E, ao invés de piscar o olho, a gente queria apertar espaços no corpo ou puxar a roupa. Então, o pessoal criou umas espécies de botões com tecido condutivo. Inicialmente, a gente fez o primeiro protótipo usando esse sistema, essa válvula pneumática de cilindro, mas depois chegou o nosso amigo e trouxe o quê? Um sensor uma máquina de o quê? Medir pressão. Foi até a farmácia, comprou, desmontou. Porque tem 3 estados, né? Ela infla, ela para e ela desinfla. Né? Era muito mais do que a gente tinha com aquela outro sistema lá da saia pneumática que só inflava e desinflava. Então, foi esse a finalização do Air Us, que é o evento que a gente fez ano passado, que eu queria muito fazer esse ano, mas eu acho que a gente não vai conseguir ter tempo, porque o ano já está acabando. Na sequência disso... isso aqui... acho que esse slide está perdido. Mas eu vou só mostrar, porque mostra um pouco o espírito do que a gente tem lá no ateliê, que é... Vocês conhecem a máquina de Ruby Goldberg? É uma máquina que faz um percurso extremamente complicado para ativar uma coisa extremamente simples. Era a abertura do Rá-Tim-Bum, lembra? Então, isso tudo é para, por exemplo, acender uma lâmpada. Né? Então, como que você consegue... Isso, já sei por que eu pus esse slide, porque eu gosto de falar muito do designer. Né? Não sei se tem designers por aqui. Mas tem uma ideia muito interessante desse pessoal que faz assim, design de aplicativo, né, esse povo de startup, né? Fala startup perto de mim, o meu dedo do pé encolhe e eu tenho certeza que o unicórnio morre. Porque tem uma ideia muito interessante, que eu acho muito curiosa, mas isso é porque eu sou artista, talvez por isso eu acho tão curioso, que existe um problema e que, no fim, a gente vai chegar a uma solução. E é um caminho linear entre as duas coisas. E aí eu gosto sempre de citar a história do Morse, né? Que inventou o código Morse, o Samuel Morse. Qual que era a profissão do Samuel Morse? Alguém sabe? Ele era pintor retratista. Eu não sei exatamente qual era o problema que ele estava querendo resolver na pintura e no retrato quando ele inventou o código Morse. Então, eu acho que assim, as pessoas deviam abrir mais espaços para experimentação, acidentes. Né? Acho interessante. E aqui, finalmente, o último projeto que a gente está rodando. Isso é uma bactéria geneticamente modificada. Basicamente, o que ela faz é detectar arsênio em água e produzir uma proteína azul. Então, pense em toda a lógica que a gente tem com relação a eletrônicos. Você tem o quê? Entradas, processamentos e saídas. Só que, ao invés de eu trabalhar com materiais que eu já conheço, que já existem no mercado, né, tipo, eu posso criar máquinas biológicas. Atualmente, eu estou com código genético para a gente criar uma bactéria que produz celulose. Essa bactéria é coli, aquela que dá dor de barriga, sabe? Ela reproduz com uma facilidade, é muito boa para... Recomendo lavar as mãos depois de manipular isso. E você consegue fazer um plasmídio, que é um DNA circular, inserir nela, e aí ela reproduz essa propriedade, que é isso, né? Uma entrada, um processamento e uma saída, só que do ponto de vista genético. Você está manipulando genes. Essa é a nossa empreitada atual. Então, a gente está trabalhando com wearables e biohacking. Por quê? Esse é um grupo de estudos que eu chamo de corpo expandido, porque eu não tenho nome melhor para wearables biohacking em português do que isso. Mas é muito legal prototipar ideias e tangibilizar coisas? É muito legal. Mas, gente, quando eu comecei a prototipar material, eu vi que a imaginação não tem limites. E a gente realmente consegue criar problemas antes que eles existam. Não é maravilhoso? Então, o Air Us, por exemplo, que eu quero fazer a próxima edição, que eu acho que não vai dar tempo esse ano, porque a gente não conseguiu um investidor, foi porque o Antônio, da Project Company, os meus 2 chips, foi ele que implantou, ele falou assim, Lina, eu tenho 6 robôs e eu queria muito que você fizesse um desfile de modas de robôs. Nossa, essa proposta ela é maravilhosa, até porque assim, faz pensar por que a gente usa roupa e por que um robô usaria roupa. Né? E faz pensar ainda que materialidades teriam essas roupas desses robôs. Né? Então, fica aí, eu joguei para o universo, quem sabe, né? Não tem um investidor por aí para fazer esse projeto acontecer, porque eu estou pouco interessada no desfile, eu estou interessada mais no processo de sprint, é com isso que eu trabalho com consultorias, de forma que a gente possa aumentar nossas metáforas cognitivas e modelos mentais com relação a onde a gente pode chegar com a tecnologia, entendendo tecnologia como conhecimento aplicado e não como objeto técnico. E aqui vai os meus contatos. Né? Fica um convite para vocês aparecerem lá no Lilo, e eu acho que agora eu abro para dúvidas, angústias e inquietações.